Olá pessoal, começando então mais uma videoaula da nossa série de aulas sobre produto vetorial, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar das propriedades, de uma das propriedades do produto vetorial, e aí eu vou fazer uma série de aulas falando sobre cada uma das propriedades, tá? Essas propriedades são muito importantes e elas estão intimamente relacionadas com as propriedades dos determinantes. Vocês viram na última videoaula que o produto vetorial ele é representado por um determinante e que o resultado do produto vetorial é um vetor. Tá? Vocês viram também que o produto vetorial ele não está definido em R2, o que significa que a propriedade que eu vou apresentar para vocês, eu estou dando um vetor U em R3, tá bom? Então, a primeira propriedade diz que se você fizer o produto vetorial U vetorial U, dá o vetor nulo como resultado, tá certo? Então, o que significa essa propriedade, da onde ela vem, me mostra um exemplo. São as três coisas que a gente vai fazer aqui nessa videoaula. Então, essa propriedade diz o seguinte: se eu te dou um vetor U que tem coordenadas x1, y1, z1, lá no R3, se eu calcular o vetorial U, o que eu estarei fazendo é o seguinte: o vetorial U. Como é que se calcula esse produto vetorial? Primeira linha, você vai inserir os vetores canônicos lá do R3, I, J e K. Na segunda linha, você vai inserir as coordenadas do primeiro vetor, que é o U. Então, você vai inserir o x1, y1, z1 na segunda linha, x1, y1, z1. E na terceira linha, as coordenadas do segundo vetor, que no caso também é o vetor U. Então, eu vou inserir também x1, y1, z1. Bom, das propriedades dos determinantes, nós sabemos que quando um determinante tem duas linhas iguais, né, então o valor desse determinante é igual a zero. No caso, como o nosso resultado tem que ser um vetor, né, porque a gente está falando de produto vetorial, então o resultado disso daqui dá o vetor nulo. Tá? Bom, das propriedades determinantes, essa observação já é direta. Mas há como também mostrar, fazer as continhas e verificar que realmente o resultado vai ser o vetor nulo. Então vamos fazer essas continhas aqui para mostrar que realmente vai dar o vetor nulo. Justamente porque esse determinante tem duas linhas iguais. Tá? Então, para calcular esse determinante, vamos fazer o seguinte: eu vou repetir as duas primeiras colunas. Vamos utilizar a nossa regra de Sarros, IJ, x1, y1, x1, y1. E aí vamos calcular esse determinante para a gente ver o que acontece. Observe só. O produto das entradas da diagonal principal, então vamos calcular esse produto, mais o produto da sua paralela, mais o produto da outra paralela aqui. Então a gente vai ter o seguinte: y1, z1 vezes i, mais x1, z1 vezes j, x1, z1 vezes j, mais x1, y1 vezes k. Então, utilizando a regra de Sarros aqui. Agora a gente vai fazer menos o produto das entradas da diagonal secundária e das suas paralelas, que são essas aqui. Certo? Então, calculando o determinante da maneira mais tradicional possível. Então, aqui vai ficar, vou começar fazendo pelo I, depois o J, depois o K. Então, a diagonal que tem o I primeiro, depois aqui tem o J, depois aqui tem o K. Precisa ser nessa ordem? Não. Eu faço nessa ordem justamente porque o vetor ele é representado em termos de vetor I, J e K nessa ordem, né? A gente sempre coloca o valor de x, y e z nessa ordem. Então, é xi mais x1i mais y1j mais e1k. Então, i, j e k aparecem nessa ordem, é por isso que eu vou calcular o produto das entradas da diagonal secundária e das suas paralelas nessa ordem, só para facilitar a visualização. Então, vamos lá. Aqui, na direção do i, a gente vai ter y1 vezes z1 vezes i. Então, y1, z1, i. Agora vamos para o J, a direção aqui que tem o J. x1, z1 vezes J.
Então, mais x1z1j. E a diagonal tem o k. Então, x1y1k mais x1y1k. Perceba que tem um sinal de negativo no meio. Por quê? Diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Bom, agora vejamos o que eu vou fazer. Bom, se esse menos, eu vou tentar tirar o parênteses aqui. Então, eu vou repetir toda a primeira expressão aqui que está nesse primeiro parênteses. Mais x1z1j mais x1y1k. E agora aqui é como se tivesse um menos 1 multiplicando por cada parcela dessa, porque é menos o que está dentro do parênteses. Então vai ficar menos 1 vezes y1z1i menos y1z1i, menos y1z1i. Menos 1 vezes mais x1z1j, então menos vezes mais dá menos x1z1j. E menos 1 vezes mais x1y1k vai ficar menos vezes mais dá menos, x1y1k. Agora, para ainda tornar mais didático esse vídeo, vou fazer o seguinte, eu vou reorganizar essa expressão de forma que eu coloque quem tem i do lado de quem tem i, ou seja, são várias parcelas aqui, a parcela que tem i eu vou colocar do lado da parcela que tem i. A parcela que tem J, eu vou colocar ao lado da parcela que tem J. A parcela que tem K, eu vou colocar ao lado da parcela que tem K. Tá? Para ficar bem didático. Então, vamos lá. Vou pegar o y1z1i e vou colocar ao lado do menos y1z1i. Vou pegar a parcela que tem o J, mais x1z1j. Vou colocar ao lado da outra parcela que tem J, que é o menos x1z1j. E vou pegar a parcela que tem K, mais x1y1k. E vou colocar ao lado da parcela que tem K, que é menos x1y1k. Agora, observe o que eu vou fazer. A gente tem aqui nessa primeira parte da expressão que o i se repete. Então, eu posso colocar o i em evidência. Se eu colocar o i em evidência, vai ficar assim, ó, y1z1 menos y1z1 multiplicado pelo vetor i, que agora está em evidência. Perceba que se eu efetuar a distributiva, y1z1 multiplicar por i e pegar o menos y1z1 e multiplicar por i, eu volto para a expressão anterior. Então, ó, y1z1 vezes i está aqui. E menos y1z1 vezes i está aqui. Então, eu coloquei o i em evidência. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o j e com o k. Então, vamos lá. Mais x1z1 e menos x1z1. Ambos estão multiplicando pelo j. Então, eu vou colocar o j em evidência aqui. Ok? E a mesma coisa eu vou fazer para o k. Vou até colocar o j de outra cor para destacá-lo. Mas, observe que o k também se repete aqui e aqui. Então, eu vou colocar o k em evidência. Então, a expressão vai ficar x1y1, positivo, né? x1y1, menos x1y1, tudo isso multiplicado pelo vetor k em evidência. Bom, você pode observar aqui agora que y1z1 menos y1z1 dá zero. Então, isso aqui vai ficar 0 vezes i. Então, vai dar 0 i mais, né, x1z1 menos x1z1 dá 0. 0j. Mais x1y1 menos x1y1 também dá 0, então fica 0k. Então, a gente obteve no resultado do produto U vetorial U, o vetor 0i mais 0j mais 0k, que é o vetor 0, 0, 0.
Ele aqui está escrito como combinação linear dos vetores canônicos em R3, e aqui ele está escrito como um termo coordenado. Esse vetor é o vetor nulo pertencente ao R3. Certo? Então, isso significa que o vetorial U dá o vetor nulo, qualquer que seja o vetor U. Tá bom? Então, essa propriedade é extremamente interessante e útil. Ela também tem uma visualização geométrica que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, observa aqui que eu cheguei ao vetor nulo. Por que essa propriedade é importante? Porque se eu te der um vetor qualquer, por exemplo, um vetor V que seja 3i mais 2j menos k, e eu pedi para você calcular V vetorial V, você sabe que o produto vetorial de um vetor, né, por ele mesmo, dá um vetor nulo. Você nem precisa fazer as contas para saber que o resultado é o vetor nulo. E se você fizer as contas, obrigatoriamente você vai ter que obter o vetor nulo. Então, eu sei já que o resultado é vetor nulo pela propriedade. Mas se eu quiser fazer as contas, podemos fazer aqui. A gente vai ter os vetores canônicos I, J e K. Vou colocar as coordenadas do vetor V, 3, 2, menos 1. E depois as coordenadas do vetor V novamente, 3, 2, menos 1. Pelas propriedades determinantes, eu sei que se duas linhas ou duas colunas são iguais, aqui no caso são duas linhas iguais, então o determinante é igual a zero, e por isso o resultado é o vetor nulo. Ou ainda, eu posso fazer a conta e mostrar aqui com números, a mesma coisa que eu fiz com letrinhas, dá certo. Então, se eu repetir as colunas I, J, 3, 2, 3, 2, e fizer a conta, a gente vai obter aqui, olha só, menos 1 vezes 2 vezes I, menos 2I, menos 1 vezes 3, menos 3J, 3 vezes 2 vezes K, 6K, mais 6K, menos o produto das entradas da diagonal secundária. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 vezes 2, menos 2I, menos 1 vezes 3, menos 3J, e 3 vezes 2, 6, 6 vezes K, 6K. Ok? E aí, você parando para analisar, se você tirar o parênteses, colocar o I em evidência, o J em evidência e o K em evidência, o que você vai ter vai ser o seguinte, menos 2I, tirando parênteses, né? Aqui a gente vai pegar o menos, né? E vai multiplicar por todas as parcelas que estão aqui dentro, é como se fosse um menos 1, multiplicando por cada parcela, e aí vai ficar menos 1 vezes menos 2I, dá mais 2I, menos 1 vezes menos 3J, mais 3J, menos 1 vezes mais 6K dá menos 6K. E aí a gente vai pegar agora e colocar em evidência. Tem menos 2I e tem mais 2I. Então, colocando o I em evidência, vai ficar menos 2 mais 2 multiplicado pelo vetor I. Por que menos 2 mais 2? Se eu fizer distributivo aqui, ó, né? Eu coloquei o I em evidência. Se eu fizer distributivo, ó, menos 2 vezes I dá menos 2I, mais 2 vezes I dá mais 2I, que é essa parcela aqui. E aí eu vou fazer isso tanto para o I, quanto para o J, quanto para o K. Então, para o J, é menos 3, né? Vou colocar entre parênteses aqui, mais parênteses, menos 3, né? E mais 3 são os números que estão multiplicando pelo J, então coloco o J em evidência. E aí faço a mesma coisa para o K. Então, mais um parênteses, vai ficar o 6, no outro menos 6K. Observa que esse resultado vai dar menos 2 mais 2 dá 0I, menos 3 mais 3 dá 0K, e 6 menos 6 dá 0, 0J aqui, aliás, 0J, menos 3 mais 3 dá 0J, e 6 menos 6, 0, 0 que vezes K. Então, mais 0K. Resumindo, 0I mais 0J mais 0K é o vetor 0, 0, 0,
que é o nosso vetor nulo. Então, numa prova, eu não precisaria ter feito essas contas todas para chegar ao resultado do vetor nulo, porque eu sei que ao realizar essa conta, V vetorial V, U vetorial U, o resultado sempre vai ser o vetor nulo. Então, o produto vetorial dele por ele mesmo sempre dá o vetor nulo, e essa é a primeira propriedade dos produtos vetoriais, tá bom? Então, até a próxima videoaula, onde a gente vai falar da segunda propriedade. Um abraço, bons estudos a todos aí.